Bom dia, terceiro ano. Espero que estejam todos bem, com muita saúde e com muita saudade também. Eu estou com muita saudade de vocês. Bom, nós vamos dar início à continuação da nossa aula sobre especiação, camuflagem e mimetismo. Vamos lá? Especiação. A seleção natural revelada por Darwin possibilita aos indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem com as condições impostas pelo meio ambiente. Essas características são provocadas pelas alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências: adaptação das populações às condições ambientais ou formação de novas espécies, que é a especiação. Outra forma de especiação, já abordada por Darwin no livro A Origem das Espécies, é a situação de espécies separadas ao longo do tempo, que adquirem características próprias nas diferentes regiões. E ocorrendo isso, gradativamente, por várias gerações, podem resultar em uma nova espécie. Aqui, gradualismo e equilíbrio pontuado. Nós temos aqui tipos de borboletas, tá? Preta e branca. E olha como que vai ocasionar o fenótipo delas. Elas vão adquirir fenótipos da borboleta marrom e preta, tá? Com o passar do tempo, ela vai clareando, tá? E o equilíbrio pontuado, olha o que acontece. Olha o que acontece. Então, o gradualismo e o equilíbrio pontuado, elas vão mudando de cor. Tipo de especiação. Podemos dividir a especiação em três tipos, que serão explicados a seguir: especiação alopátrica, especiação simpátrica e especiação parapátrica. A especiação alopátrica ocorre quando duas espécies são separadas por um isolamento geográfico. O isolamento pode ocorrer devido a grande distância ou uma barreira física, como um deserto, um rio ou a montanha. A especiação bem-sucedida é vista na figura abaixo. Os tentilhões, observado por Darwin, é um exemplo dessa especiação, na qual ele observou que nas Ilhas Galápagos eles se diferenciavam pelo tipo de bico. Além disso, seria uma forma de adaptação à dieta alimentar de cada uma das 14 espécies. A especiação alopátrica. Aqui, os tentilhões observados por Darwin, tá? É um exemplo dessa especiação, na qual ele observou nas Ilhas Galápagos, eles se diferenciam pelo tipo de bico. Além disso, isso era uma forma, né, das 14 espécies se alimentar. Então, aqui, ó, os diferentes tipos de tentilhões. A especiação simpátrica diferencia-se da alopátrica pela ausência de separação geográfica. Nessa especiação, duas populações de uma mesma espécie vivem na mesma área, mas não há cruzamento entre as mesmas, resultando em diferenças que levarão à especiação, ou seja, a uma nova espécie. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos explorarem outros nichos, como insetos herbívoros que experimentam uma nova planta hospedeira. Isso pode ocorrer pelo fato dos indivíduos explorarem outros nichos. Por exemplo, aqui nós vemos aqui aquelas moscas varejeiras comendo, um está comendo a maçã vermelha, o outro a maçã verde. Então, estão experimentando uma nova planta hospedeira, ao invés daquela que elas estavam acostumadas, que é a vermelha. A especiação parapátrica ocorre em duas populações da mesma espécie que também não possuem nenhuma barreira física, mas sim uma barreira ao fluxo gênico, migração de genes entre as espécies. É uma população contínua, mas que não se cruza aleatoriamente. Caso tenha o intercruzamento, o resultado são descendentes híbridos. Especiação parapátrica. Especiação parapátrica. Um exemplo dessa especiação é o caso das gramíneas Anthochatum,
que se diferenciou por certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Dessa forma, houve a seleção natural para esses indivíduos que foram se adaptando para genótipos tolerantes a esses metais. Notem que, mesmo estando sob metais pesados, algumas espécies sobreviveram em cima desses minerais pesados. A camuflagem. A camuflagem é quando o animal se assemelha ao ambiente que o cerca, a fim de se esconder de predadores ou utilizado por predadores para capturar suas presas. Alguns animais podem ter a capacidade de se camuflarem com o meio em que vivem para tirar alguma vantagem. A camuflagem pode ser útil tanto ao predador quanto deseja atacar uma presa sem que essa o veja, ou para a presa que pode se esconder mais facilmente de seu predador. Existem dois tipos de camuflagem: a homocromia, onde o animal tem a cor e a mesma do meio onde vive, e a homotípia, onde o animal tem a forma de objetos que o compõem, o meio. Vamos conhecer? A homocromia, onde o animal tem a cor, é a mesma, onde o animal tem a cor e é a mesma do meio onde vive, e a homotípia, onde o animal tem a forma de objetos que compõem o meio. Então, o que acontece nesses dois? Vocês podem identificar nesse tipo aqui onde está o animal? Aqui é um coelho. E aqui? Vocês saberiam identificar quem é o animal e quem é o graveto? Então, aí está. Esses dois tipos são tipos de camuflagem. Como exemplo, podemos citar mais outro exemplo: os ursos polares, que têm o pelo branco que se confunde com a neve. Não é à toa que ele é branco. Justamente para quê? Para se camuflar e ele poder assim agarrar suas presas bem fácil. O bicho-pau, que é aquele que nós vimos anteriormente lá nos gravetos, olha como ele é. Ele parece um graveto. Ele tem a forma de graveto e fica em árvores que têm galhos semelhantes à forma do seu corpo. Desse modo, ele passa desapercebido dos seus predadores. Mimetismo. Semelhante à camuflagem, só que ao invés de se parecerem com o meio ambiente, os animais que praticam o mimetismo tentam se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem não é. O mimetismo ocorre quando uma espécie imita características de outra para confundir seus predadores ou presas. Mimetismo de defesa, batesiano. Os animais tentam se parecer com outros de espécies diferentes, que têm gosto ruim ou são venenosos. Como exemplo, algumas abelhas têm desenhos parecidos com coruja em suas asas. A cobra falsa coral não possui veneno. Na verdade, possui, mas raramente consegue utilizá-lo, em razão da pequena abertura de sua boca. Por isso, tenta parecer-se com a coral verdadeira. E aqui a gente está o exemplo, olha. A coral verdadeira e a falsa coral. Ali, ó, a falsa coral, tá? Eu botei aqui a falsa coral, que aqui não estava aparecendo direitinho. E aqui é coral verdadeira. Então, ela se finge de coral verdadeira para justamente colocar medo nos seus predadores e assim conseguir atacar alguma presa. Mulleriano. Os animais se assemelham a outros animais que têm gosto ruim e por isso seus predadores não os atacam. Eles se misturam lá. Estão conseguindo identificar aí o animalzinho que se assemelha? Então, vamos para o próximo. Mimetismo de ataque. Pac-manino. Os animais se misturam a outros parecidos para se aproximar da presa. Exemplo: o bútil se aproxima do bando de outras árvores para se aproximar da presa. Ele se mistura lá com eles e ataca para comê-los. Aqui os vários tipos de mimetismo, tá? Aqui a mariposa, o exemplo da mariposa,
tá? Mariposa, aqui e aqui. Aqui, esse outro aqui, ó, também. Falsa coral. Aqui, esse, vocês conseguem identificar o animal? Vocês identificariam? Então, vai ficar aí para vocês, estar exercitando a memória de vocês, tá? Nós vamos ficando por aqui. Aqui, mais mimetismo e camuflagem. Os exercícios são os exercícios do livro, das páginas 577, 78, 569, 580. Ali é 579, tá, gente? 580. Bom, 577, 578, 579 e 580. Lembrando que vocês têm um período grande para poder aprontar esses exercícios, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchauzinho. Se cuidem.